Seu problema é matemática? Então conta comigo e tire a matemática de letra. Nesse vídeo, além de testar a sua visão, eu quero testar também o seu poder de observação. Será que você consegue ver o número 1? Mas calma, não é pegadinha não. Eu não estou falando desse 1 que está aqui claramente destacado. Mas se você não consegue ver esse 1, é melhor se preocupar, tá? Eu estou falando aqui, eu tenho esse 3. Você consegue ver o número 1? Em muitos casos, a gente tem a necessidade de utilizar o número 1 em nossos cálculos, mesmo que aparentemente ele não esteja ali. Mas a gente precisa observar a presença dele. Mas como assim? Aonde que tem o número 1 nessa história? Temos que lembrar de um fator muito importante, que na divisão e na multiplicação, o número 1 ele é chamado de elemento neutro. Como assim elemento neutro? Por exemplo, eu tenho o número 3. Se eu for multiplicar 3 por 1, 3 vezes 1, qual que vai ser o meu resultado? Vai ser o 3, não é verdade? O valor não se altera, por isso o elemento neutro. A mesma coisa se eu for pensar na divisão. Se eu tiver 3 e dividir pelo número 1, o meu resultado vai ser o próprio 3 também, ok? Lembrem que isso é chamado de elemento neutro, certo? Pode parecer só um detalhe, mas isso faz muita diferença na hora em que a gente for fazer alguns cálculos. Vamos acompanhar. Antes de seguir com alguns exemplos, eu quero aqui reorganizar a posição desse número 1, para ficar mais fácil de aplicar nos exemplos que a gente vai ver. Observe, novamente eu tenho o número 3 aqui. Assim, na multiplicação, eu vou ter que observar que aquele número 1 vai estar ali em cima, como se fosse um expoente. Novamente, eu não vou alterar o valor de nada, porque 3 elevado a 1 é simplesmente o próprio 3, certo? E para divisão, vai acontecer o seguinte, ó. Eu vou observar que o 3 é um número inteiro. Todo número inteiro é como se fosse uma fração e com o denominador 1, certo? Aquele dividido por 1 que estava aqui veio aqui para baixo, porque a gente também está trabalhando com divisão. Toda fração é uma divisão. Então vai ficar aqui 3 dividido por 1 continua com o próprio 3. Então perceba que o 1 continua sendo elemento neutro. A gente não está modificando esse número, mas, novamente, a presença desse 1 faz muita diferença. O primeiro exemplo que a gente vai ver é dividir fração por número inteiro, certo? Antes de fazer isso, vamos rapidamente relembrar como dividir uma fração pela outra, só para a gente relembrar da regra. Observa só, se eu tiver, por exemplo, 3 sobre 2 e for querer dividir por 2 quintos, qual que é a regrinha? Lembra? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira, que fica 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso da segunda? Eu tenho 2 sobre 5, o inverso é justamente fazer o contrário. O de baixo vai para cima, o de cima vai para baixo. Então eu vou ter 5 sobre 2, ok? E agora eu aplico a regra da multiplicação. Multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 5 dá 15, 2 sobre 2, 2 vezes 2 dá 4. Ok? Aqui é só para relembrar a regra da divisão de frações. Agora vamos pensar na seguinte situação. Se eu tiver a fração 3 sobre A 2 regra era: e repete a dividir primeira por fração e 3, multiplica pelo por inverso da exemplo, segunda. e agora? O que eu faço? Porque a regra era repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mas aqui eu não tenho fração, eu só tenho 3. Agora entra o nosso número 1. Observe que o 3, assim como eu falei agora há pouco, é como se fosse uma fração com denominador 1. Pronto, já tenho uma fração. O que eu faço agora? Sigo normalmente a minha vida utilizando aquela regra. Ou seja, repito a primeira, 3 sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda. Eu tenho 3 sobre 1. Agora eu vou fazer 1 sobre 3. E somente multiplico normalmente. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3 dá 6. Eu poderia simplificar, mas não vem ao caso. Vamos ver mais um exemplo rapidinho. Olha só.
eu tenho 5 sobre 4, e eu vou dividir por 7. O que acontece? A mesma história. Abaixo do 7 é como se fosse o número 1, certo? Ele está ali escondidinho, somente esperando que você perceba ele. Então, não ignora o coitado, não. Agora eu aplico a regra. Repito a primeira, 5 sobre 4, e multiplico pelo inverso da segunda, 1 sobre 7, certo? Agora fica muito mais fácil. 5 vezes 1 vai dar 5, e 4 vezes 7 vai dar, então, 28. Tranquilo? Outro caso que aquele número 1 pode ser muito importante é quando eu tiver uma potência de base inteira e expoente negativo. Como assim? Potência de base inteira é qualquer número que seja inteiro. Eu tenho, por exemplo, o número 4, certo? E o expoente negativo. Eu vou pensar, por exemplo, no menos 2, certo? Qual que é a regra para eu resolver esse cálculo aqui? É o seguinte, presta bem atenção. Eu vou inverter o número inteiro e trocar o sinal do expoente. Novamente, inverto o número inteiro e troco o sinal do expoente. Mas como assim inverter o número inteiro? Aí é que entra o 1. Lembra que aqui embaixo é como se fosse 4 sobre 1, certo? Ele está lá, escondidinho. Então, invertendo 4 sobre 1, eu vou ter 1 sobre 4, ok? E lembra da segunda parte? Trocar o sinal do expoente? Aqui está menos 2, aqui ele vai ficar 2 positivo. Ele acompanha o 4 trocando o sinal. Agora, se eu resolvo, repito 1, 4 ao quadrado vai dar, então, 16. Beleza? Mais um exemplo. Se eu tiver 2 elevado a menos 3, o que acontece? O mesmo caso. Eu tenho que perceber que aqui embaixo tem o número 1, eu vou inverter esse número inteiro, ficando 1 sobre 2, e o 3, e o menos 3, aqui é negativo, ele vem para cá, positivo. Inverto o número inteiro e troco o sinal do expoente. Agora vai ficar 1 sobre 2 ao cubo, é como se fosse 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8, certo? Então, quando eu tiver uma potência com base inteira e expoente negativo, eu resolvo dessa forma. Percebo que tem o número 1 embaixo, faço a troca e inverto o sinal do expoente. Então, eu resolvo ali embaixo. Outro caso interessante é quando a gente se depara com essa situação. Multiplicação de potência de mesma base. É uma das propriedades da potenciação. Vamos especificamente falar desse caso aqui. O que diz a regra? Se eu tenho bases iguais, por exemplo, eu tenho 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Observe que eu estou multiplicando potências de mesma base. A regra diz o seguinte, eu repito a base, ou seja, fica 2, e faço a soma dos expoentes, ou seja, 3 mais 2. E aqui vai ficar, então, 2 elevado a 5, ok? Eu não vou desenvolver essa potência porque não é o foco da aula. Se você se interessar em como é que se resolve potenciações, clica no link ali embaixo que tem uma aula muito legal, completa, sobre a parte mais fundamental, mais básica da potenciação. Mas vamos lá. Agora, imagine a seguinte situação. Eu tenho 3 elevado à quarta potência multiplicado por 3. Aplicando essa regra de conservar a base e somar os expoentes, o que vai acontecer? A base não se altera, fica 3. Eu vou ter que somar o 4 com alguém, mas com quem? Quem é que está aqui? É o número 0? Não. Aquele que está sempre escondido é o número 1, certo? Então vai ficar 4 mais 1, ok? Porque ele está lá escondido, tímido, coitado. Então o meu resultado é base 3, 4 mais 1 vai dar 5, ok? A mesma coisa pode acontecer quando a gente estiver trabalhando com letras. Observa só, eu tenho x ao quadrado e vou multiplicar com x. Eita, colocou letra, agora vai desesperar. Na verdade não, observa que a regra é exatamente a mesma. O que diz? O que diz? Multiplicação de potência de base iguais, a base é x. O que acontece? Repete a base, que é o x, e soma os expoentes. Quais são os expoentes?
aqui é o 2, e aqui escondido eu sei que tem o 1. Então eu vou colocar 2 mais 1. Eu vou ter então x ao cubo. Beleza? Outra regra da potenciação parecida com o que a gente viu é a divisão de potência de mesma base. Só que pensa só, a soma é o inverso da subtração. A multiplicação é o inverso da divisão. Se aqui eu estou trabalhando o inverso da divisão, eu tenho que pensar tudo de maneira inversa também. Se na multiplicação de potência de bases iguais eu repetia a base e somava os expoentes, aqui na divisão de potência de base igual eu vou subtrair os expoentes. Observa que a gente está pensando tudo de maneira oposta, de maneira inversa. Então observe só, se eu tiver 3 elevado a 5 e for dividir por 3 ao quadrado, o que vai acontecer? Novamente, vai ser o inverso. Antes, eu repetia a base e somava os expoentes porque era multiplicação. Aqui, como é divisão, eu vou repetir a base, isso não muda, e vou subtrair os expoentes, ficando 5 menos 2, que é igual a 3a. 5 menos 2 vai dar 3. Então, fica 3 ao cubo. Aí, novamente, pode aparecer a seguinte situação. Eu tenho 4 elevado ao cubo dividido por 4. O que eu faço aqui nessa história? O princípio é repetir a base, ok? E eu vou subtrair os expoentes. A essa altura, eu aposto que você já sabe que aqui tem o número 1 escondido, não é? Então, vou ficar 3 menos 1. 3 menos 1. Então, repito a base, que é 4, e 3 menos 1 vai dar 2, ok? 4 ao quadrado. Mais um exemplo. Se eu tiver 2 elevado a 7 dividido por 2, agora vamos fazer isso de maneira muito rápida. Qual que vai ser o meu resultado? Rapidinho. Repito a base, que dá 2, e subtraio os expoentes. Aqui tem o número 1 escondido. 7 menos 1 vai dar 6. E da mesma forma, eu posso pensar com as letras, certo? Se eu tiver y elevado a 4 dividido por y. Eu mudei a letra, mas a ideia é exatamente a mesma. Repito a base, que é y, e subtraio os expoentes. 4 menos quem? Menos 1. 4 menos 1 vai dar 3. O meu resultado, então, y ao cubo. Fechou? E agora, você consegue ver o número 1? Espero que depois desse vídeo você veja o 1 de uma maneira mais diferente, mais presente na sua vida. Um abraço e até a próxima!